Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Leonardo Veloso. Vamos arrumar a câmera aqui. Leonardo Veloso, eu sou professor de física. Trabalhei no colégio Objetivo. Essa aula aí vai ser disponibilizada na plataforma, ok? E aqui nós vamos resolver alguns exercícios de revisão para a prova P1, quarto bimestre, ok? Eu disponibilizei uma listinha para vocês e vamos aqui à nossa lista, ok? Olha só aqui, ó. Nós temos algumas questões e o conteúdo que irá cair vai ser desde leis de Kepler, primeira, segunda e terceira, força gravitacional, e aí nós vamos falar um pouquinho do sistema solar, planetas e algumas características e curiosidades de cada planeta. Enfim, vamos aqui resolver as questões. Vamos lá. Questão de número 1 diz o seguinte: com base na primeira lei, olha só, primeira lei de Kepler. Ok. O que diz a primeira lei de Kepler? Gente, a primeira lei de Kepler, ele diz a respeito, diz a respeito da lei das órbitas. Olha aqui, eu já fiz o desenho antes. Então, nós temos aqui a órbita do nosso planeta. É uma órbita elíptica, vamos supor que a Terra, certo? E, como toda elipse, nós temos dois focos, sendo que o Sol está em um desses focos, ok? Então, aí quando a Terra está mais próxima, ou seja, desse foco do Sol, eu digo que ele está no periélio, próximo periélio. Quando a Terra está aqui nessa posição mais afastada, nós dizemos que a Terra está no afélio. Isso vale tanto para a Terra quanto para qualquer outro planeta, tá? Inclusive, isso justifica o fato, quer dizer, Kepler, ele justifica, ele diz, ele explica que no momento em que a Terra está mais próxima, os planetas estão mais próximos do Sol, a sua velocidade orbital é maior, certinho? E quando está mais afastado, a velocidade orbital é menor. Enfim, vamos à questão, ok? Vamos lá. Então, a respeito da primeira lei, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A velocidade de translação de um planeta que orbita o Sol é sempre constante ao longo da órbita. Peraí, velocidade constante? Não, essa velocidade não é constante. Acabamos de falar ali. A velocidade vai depender da posição. Quanto mais próximo, maior a velocidade. Beleza, segundo item, então, ó, primeiro item, está errado. Ok, vamos agora para o item B. A razão entre o quadrado do período orbital dos planetas que orbitam a mesma estrela e o cubo do raio médio de suas órbitas é constante. Gente, isso daqui não é a primeira lei, tá? Isso aqui é a terceira lei de Kepler. E a terceira lei, quer dizer, ele pergunta a respeito da primeira, então, como ele fala da terceira, o item não está correto. Beleza. Letra C. A órbita dos planetas em torno do Sol é elíptica, correto? E tem o Sol em um dos seus focos. Corretíssimo. Já encontramos o item certo. Então, ó, letra C, item corretíssimo. Vamos lá. Vamos terminar aqui agora. A linha imaginária que liga a Terra até o Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Gente, isso aqui é a segunda lei de Kepler. Então, ele pergunta a respeito da primeira, como eu já havia dito antes. Então, o item só pode estar errado. A velocidade de translação dos planetas depende da distância em que o planeta se encontra do Sol. Correto, gente, mas isso não fala da lei das órbitas. Não fala. Então, esse item está errado. Ok? Nós vamos entender basicamente isso aqui, a relação da distância e tudo mais, quando a gente falar de força gravitacional. Você vai entender o porquê
a dinâmica do negócio. Beleza. Então, vamos aqui para a questão de número 2. Questão de número 2. Desculpe, gente, eu vou só aqui dar uma conferida. Tá tudo certo? Então, vamos lá. Questão de número 2. De acordo com a terceira lei de Kepler, conhecida como lei dos períodos, é falso afirmar que... Gente, antes de começar, vamos dar uma olhadinha aqui na terceira lei, ok? Então vamos lá. Terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler é conhecida como lei das órbitas. Perdão, lei dos períodos. Viajei. Lei dos períodos. Lei dos períodos. Ok. E o que diz a terceira lei? Ela diz o seguinte: se eu pegar o tempo que o planeta dá uma volta completa em torno do Sol, ok? Se eu pegar esse tempo desse planeta A, por exemplo, vou chamar ele de planeta A. E se eu elevar esse tempo ao quadrado, pegar e dividir pelo raio médio, lembrando que o raio não é constante, uma vez que nós estamos falando de uma elipse, então nós vamos pegar o raio médio desse planeta A e elevar ao cubo, e aí sim, se eu pegar aqui essa razão é constante, ou seja, ela vai dar um valor K. Como assim, professor? Vamos entender aqui. Então vamos lá, eu vou pegar um outro planeta, planeta B. Esse planeta B está em outro local, está orbitando a mesma estrela, mas ele está em uma posição diferente. Então, logicamente, o período dele, que ele dá uma volta completa, é diferente. Então eu vou pegar esse período elevado ao quadrado, dividido pelo raio médio desse planeta B elevado ao cubo, e vai dar a mesma constante, o mesmo valor K. Então é isso que fala a terceira lei. A terceira lei diz que o período ao quadrado dividido pelo raio médio ao cubo é constante. Ok, galera? Então, vamos aqui resolvendo, voltando para a questão. Beleza, vamos lá. Item A. O cubo do raio médio das órbitas é proporcional ao período orbital. Calma aí, gente. Como assim proporcional? O cubo do raio médio... Calma aí. Deixa aqui pegar aqui a caneta. Muito bem. Vamos aqui, ó. Aí, galera. Voltando aqui. Ok. Então, vamos lá. O que ele está dizendo com isso? Vamos pegar o seguinte. Nós sabemos que o período desse planeta elevado ao quadrado, dividido pelo raio médio ao cubo, é igual a uma constante K. Se eu passar o raio que está dividindo, multiplicando, eu vou ter o seguinte, que o raio é vezes a constante K, o raio ao cubo vezes a constante K igual ao período ao quadrado. Beleza. Então, vamos pensar o seguinte. Se, por acaso, eu elevar o meu período ao quadrado, para que eu tenha a mesma constante aqui, eu vou ter, para que eu tenha o mesmo valor, eu vou ter que elevar o meu período, o meu raio médio ao cubo. Observe as potências, tá? Então, isso significa que eles são proporcionais? Sim, diretamente proporcionais. Então, voltando aqui à questão. Nós temos o seguinte. O cubo do raio médio é proporcional ao quadrado do período? Sim, proporcional. Mas ele quer saber o quê? O item falso. Não pode ser esse item, tá? Beleza? Então, letra B. A razão entre o quadrado do período orbital
e o cubo do raio médio da órbita terrestre é inversamente proporcional à massa do Sol. Galera, essa parte do conteúdo nós não tratamos, tá ok? Mas, para resolver esse item, eu vou só esclarecer aqui vocês. Nós temos o seguinte, olha só. Isso não vai cair na prova, mas já estamos aqui, vamos resolver. Eu tenho que o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo, isso é igual a 4π ao quadrado dividido pela constante gravitacional. Nós já vimos essa constante. Multiplicado pela massa 1 do corpo 1 mais a massa do corpo 2. No caso, se for a Terra e o Sol, seria a massa da Terra e do Sol, ok? Beleza? Então, olha só, gente. Eu posso dizer, voltando ao item lá, voltando à questão. Volta aqui. Voltando à questão. A razão entre o quadrado do período e o cubo do raio médio é inversamente proporcional à massa do Sol. É inversamente proporcional à massa do Sol? Sim, é inversamente proporcional, tá ok? Uma vez que, vamos supor, aqui seria a massa do Sol e aqui a massa da Terra, então seria inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior for a massa do Sol, vai ser inversamente proporcional a essa razão. Ok, uma vez está dividindo ali. Voltando, item B está correto, né? Correto. Eu disse aqui, gente, que esse item está errado, né? Ele está certo, né? Coloquei aqui, mas ele está procurando um item falso, né? Então, vamos colocar aqui certo, esse aqui também certo, tá bem? Então, vamos lá, item C. O quadrado do raio médio das órbitas é proporcional ao cubo do período orbital. O quadrado do raio médio, olha só, quadrado do raio médio, olha só a relação que nós temos. O quadrado do raio médio, não é o quadrado não, tá? Não é o quadrado, nós já vimos aqui, inclusive, nesse item anterior. É o cubo, né? Ele inverteu aqui, ó. Quadrado não, cubo não, ele inverteu. Então, esse item está errado. Então, seria a alternativa correta, tá bom? Item D. A razão entre o quadrado do período orbital e o cubo do raio médio da órbita terrestre é inversamente proporcional à constante gravitacional. Correto. Olha lá a constante gravitacional. Correto. Beleza. Corretíssimo. Vamos colocar aqui. E a letra E, todas são falsas. Não. Não são todas falsas. Então, a única falsa, na verdade, olha só, ficaria até uma contradição aqui, né? A única falsa aqui seria a letra C, tá bom? Esse item ficou muito esquisito, tá, gente? Muita coisa que não vai cair. Vamos considerar, vamos aproveitar aquilo que nos compete, que é a relação da terceira lei de Newton, basicamente, tá bom? Vamos aqui para o item 3, beleza. Item 3, vou baixar mais aqui um pouquinho, tá bom. No item 3, nós temos o seguinte. O planeta A, que orbita em torno do Sol, tem período orbital de 1 ano. Se um planeta B tem raio orbital 3 vezes maior
qual será o tempo necessário para que esse planeta complete uma volta? Vamos aqui. Aplicando a terceira lei de Kepler. Aplicando a terceira lei de Kepler. Deixa eu apagar essa parte aqui. Isso aqui nós não vamos usar. Aqui, então vamos lá. Aplicando a terceira lei de Kepler. Então ele me diz o seguinte. Voltando aqui. Ele diz que o período orbital é de 1 ano no planeta A. Certo? Vamos colocar aqui então. O período orbital do planeta A é de 1 ano. Beleza. O que mais? Ele diz que o planeta B tem raio 3 vezes, vamos lá, se um planeta B tem raio 3 vezes maior então peraí, o planeta B, ele vai possuir um raio B. E esse raio B é 3 vezes maior do que o raio A. Ok? Beleza? E, de acordo com essa relação, ele quer saber o período do planeta B. Ok. Então, ó, vou abrir aqui para a gente poder resolver. O que nós temos? Vamos lá. Pela terceira lei de Kepler, nós temos o seguinte. Que o período do planeta A ao quadrado dividido pelo raio A ao cubo, raio médio A, é igual ao período do planeta B ao quadrado dividido pelo raio B ao cubo. Beleza? Então, vamos substituir, né? Então, vai ficar assim, ó. O período A é de 1 ano, então vai ficar 1 ano ao quadrado dividido, nós não sabemos o raio médio A, tá? Então, vai ficar o raio médio A ao cubo, que é igual o período do planeta B, é isso que nós queremos saber, dividido pelo raio B, raio médio do planeta B ao cubo. Mas nós sabemos que o raio médio do planeta B vai ser 3 vezes o raio do planeta A, raio médio de A. Então, vamos resolver essa questão aqui. Resolvendo. Vamos lá. Nós sabemos que, vamos lá, 1 ao quadrado vai dar 1, dividido pelo raio A ao quadrado, isso vai ser igual ao período B, do planeta B, ao quadrado, dividido, vamos lá, quanto que é 3 ao cubo? 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, ok? Então, aqui vai ficar 27 vezes o raio A ao cubo, raio médio A ao cubo vai ser, você só bota o cubo aqui, beleza? Então, vamos lá, continuando aqui, Então, vamos lá. Esse termo aqui, que está dividindo, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, vai ficar 27 raio A ao cubo, vou passar multiplicando esse 1. Então, vai ficar 27 vezes 1, 27. Raio A ao cubo vezes 1, vai ser ele mesmo. Dividido... Perdão, aqui eu botei o quadrado, né, gente? Vamos apagar. Aqui não é o quadrado, aqui é ao cubo. Não é esse aqui. Ok. Então, vamos lá. Aí vai ficar raio A ao cubo, e isso vai ser igual ao período desse planeta B ao quadrado. Beleza, gente? Vamos aqui. Você concorda comigo que eu tenho o raio
a um cubo aqui, não é igual a um cubo aqui. Vamos cortar, facilitar a nossa vida. Então, finalizando, nós vamos ter o seguinte, que o período do planeta B, aqui mais bonitinho, o período do planeta B é igual a raiz quadrada de 27. Professor, como que eu vou fazer isso aqui? Com a minha calculadora nem raiz quadrada tem. E agora, professor? Dica. Vamos olhar as respostas. Eu tenho ó, esses valores, tá ok? Então vamos olhar aqui, ó. Vou pegar esse valor aqui, 8. 8 vezes 8, 64. Então 8 não é. Se eu pegar aqui, por exemplo, 3. 3 vezes 3, 9. Lá está dando 27. Também não é. Então, 3, 3,5, 8 não dá. Vamos olhar aqui. 5,2 eu não sei, mas 5. 5 ao quadrado vai dar 25. Então, olha só, gente. 25 está muito próximo de 27. Então, o valor exatamente vai ser esse daqui, ó. Raiz quadrada de 27 dá aproximadamente, não dá exato, dá 5,19. Aproximadamente 5,9, aproximadamente 5,2 anos. Então, observe, você não precisava saber a raiz quadrada de 27. Uma vez que 25 aqui, ó, se fosse 25, raiz quadrada de 25, sim. Então, 5 é mais próximo, ok? Então, isso, nós chegamos à conclusão que a única alternativa que caberia aqui seria essa, 5,2 anos. Beleza? Ok, então, galera, vamos aqui à questão de número 4. Questão de número 4 diz o seguinte. Ela fala, a respeito da lei da gravitação universal, marque a alternativa correta. Olha só, lei de gravitação universal. Vamos apagar isso daqui. Vamos apagar. Apagando aqui. Não é, galera? A lei de gravitação, se nós pararmos para pensar, as leis de Kepler, ela é a cinemática do movimento planetário. Porque nela nós encontramos, nós vemos a relação da velocidade, nós encontramos o período, sabemos a distância, sabemos a órbita. Isso seria a cinemática do movimento. E Newton, desenvolvedor da dinâmica, na qual ele se fez a pergunta por quê? Então, a justificativa para o movimento está aqui na lei de gravitação universal, na dinâmica do movimento planetário, em que, quando você estudou lei de Newton, primeira lei, princípio da inércia, segunda lei, princípio fundamental da dinâmica, e terceira lei, princípio da ação e reação, nós aplicamos essa lei aqui. E aí Newton ele desenvolveu uma equação que é chamada de equação da força. No caso, a segunda lei diz que a força é igual a massa vezes aceleração. Então, nesse caso, a força gravitacional está relacionada à interação entre dois corpos que possuem massa. E aí vai haver uma atração mútua entre esses dois corpos. Olha só, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho esse corpo. Vamos pegar aqui um outro corpo com massa diferente. Opa! Vou pegar aqui azulzinho. Aqui, muito bem. Muito bem. Tá bom. Vou pegar aqui pequenininho mesmo, não tem problema. Me esforçar aqui para fazer o desenho. Observe que
vamos supor que aqui seja a Terra e aqui seja o Sol, ok? Então, a Terra vai atrair o Sol por uma força que nós chamamos de força gravitacional. Nesse caso, é a força que a Terra faz no Sol, beleza? Ok. Da mesma forma, o Sol faz uma força na Terra. Vou chamar de força que o Sol faz na Terra. Isso aqui está no princípio da ação e reação. Ou seja, se eu pegar um módulo dessa força que o Sol faz na Terra, o módulo dessa força é equivalente ao módulo da força que o Sol faz na Terra. Ou seja, isso é a interação de corpos que possuem massa. Então, eles se atraem mutuamente. E essa força, ela vai depender do quê? Ela vai depender... Aqui, ó, ela é Gzão. Gzão, o que é? Uma constante, chamada constante gravitacional. Emão, opa, fazer melhor aqui, emão, eminho, dividido pelo raio, ou a gente pode chamar de distância, né? Para não ficar confundindo, entre eles ao quadrado. Então, se eu pegar aqui, ó, a distância entre eles, aqui, a distância, opa, deixa eu ver se consigo fazer aqui pelo mapa. Pegar a distância entre eles, que seria essa aqui, passou um pouquinho. A distância entre eles ao quadrado. Tá vendo aqui, ó? A distância ao quadrado é a distância entre os dois planetas. Então, encontramos aqui força gravitacional. Voltando para as questões. Vamos lá. A respeito da lei de gravitação universal, marque a alternativa verdadeira. A equação da lei de gravitação universal prevê tanto uma força de atração como uma força de repulsão. Espera aí, a interação entre corpos que possuem massa é somente com forças atrativas. Aqui nós não temos forças repulsivas, tá bom? Então, item errado. Letra B. Se a distância entre os dois objetos for triplicada, a força gravitacional entre eles será 6 vezes menor. Vamos voltar aqui à equação. Então, vamos ver o seguinte. Vamos supor que essa distância aqui... Peraí. Aqui não tem esse quadrado, tá? Vou apagar isso aqui. Vamos supor que essa distância aqui seja x. Beleza? Então, eu vou triplicar essa distância. Agora vai ser 3x. Então, inicialmente, a força gravitacional é de Gzão, emão, eminho, sobre x ao quadrado. Ok, isso é inicialmente. Quando eu aumento, eu triplico essa distância, então nós vamos ter o seguinte, ó, que agora a força gravitacional, vou chamar essa força de 1, agora vai ter uma força, outra força gravitacional, vou chamar de 2. Essa outra força gravitacional 2 vai ser Gzão, que é uma constante, emão, a massa da Terra, do primeiro planeta, eminho, a massa do outro planeta, dividido. Agora a distância eu tripliquei, 3x agora. Gente, vamos lá. Quanto que é 3x ao quadrado? Vamos aqui afastar mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos resolver isso aqui. A força gravitacional, então, vai ser... Olha só. Isso vai dar Gzão, 2. Gzão, emão, eminho, sobre 3. 3 ao quadrado, 9 vezes x ao quadrado. Gente, você concorda comigo que isso daqui, ó, isso daqui é a força gravitacional inicial, ou seja, é a força gravitacional
1. Então, eu posso dizer que a força gravitacional 2 é igual à força gravitacional 1 sobre 9? Sim. Então, o item, ele diz que, aqui ó, o item, ele diz que ela será 6 vezes menor. Não, não é 6, seria 9 vezes. Item errado. Letra C. Se a massa dos planetas do Sistema Solar sofressem variações consideráveis, nada mudaria, pois a força gravitacional depende da massa do Sol. Apenas da massa do Sol. Olha só. Depende... Vamos lá. Deixa eu ler de novo. Se a massa dos planetas do Sistema Solar sofresse variações consideráveis, nada mudaria. Então vamos lá. A força gravitacional, acabamos de ver, ele depende... Aqui, o que seria a massa do Sol. Aí, massa do Sol. E aqui seria a massa do planeta que eu quero observar. Então, a força gravitacional ela vai depender, obviamente, da massa do planeta. Como a massa do Sol é muito maior que a massa dos outros planetas, na verdade, a massa do Sistema Solar está mais de 99% concentrada no Sol. No entanto, ele diz que nada mudaria. Mudaria sim. Mudaria pouco, mas mudaria. Então, esse item está errado. Letra D. A força gravitacional é diretamente proporcional ao quadrado da distância que separa os dois corpos. Observando novamente, não é... Vamos lá. A força gravitacional significa dizer que se eu aumento o quadrado da distância, eu aumento a força gravitacional? Não. Se eu aumento essa distância, eu diminuo. Se eu aumento o quadrado da distância, eu diminuo a força gravitacional. Uma vez que quanto maior a distância, menor vai ser essa interação, ok? Então, não é diretamente proporcional. Seria inversamente proporcional e tem errado também. E por último aqui, letra E. A força de atração gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os dois corpos. Correto? Item corretíssimo. Ok? Beleza, galera? Vamos lá. Item 5. Tentar dar uma acelerada aqui. Nosso tempo é curto. Vamos lá. Sobre as leis de Kepler e a lei de gravitação universal, assinale o que for correto. Então, ó, sobre as leis. A Terra exerce uma força de atração sobre a Lua. A Terra exerce uma força de atração sobre a Lua? Sim, correto. A Terra exerce sim uma força de atração sobre a Lua. Existe sempre um par de forças de ação e reação entre dois corpos materiais qualquer? Gente, o par ação e reação, ele existe, tá? Sempre vai existir esse par ação e reação. Desde que exista uma força, você vai ter uma reação a essa força. No caso, quando eu falo de planetas, a interação entre o Sol e a Terra, por exemplo. Então, quando eu tenho a Terra aqui, ó, você concorda comigo que eles vão se atrair mutuamente. Então, a Terra puxa o Sol, atrai o Sol por uma força chamada força gravitacional. Como reação, o Sol atrai a Terra. Então, esse par ação e reação ele vai acontecer em corpos materiais. O período de tempo que um planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol é inversamente proporcional à distância do planeta. Não, gente, nós já vimos que não é inversamente proporcional à distância. Ela é inversamente proporcional ao cubo da distância. Lembrando aí, terceira lei, aqui ó, terceira lei, vamos lá, aqui ó, terceira lei aqui, que fala, é o cubo do raio médio, no caso aqui ele está dizendo que é a distância. Vamos lá, item 8, item 8 diz o seguinte, o segmento de reta traçado de um planeta, o segmento de reta traçado de um planeta ao Sol
varrerá áreas iguais em tempos iguais durante a revolução do planeta em torno do Sol. Gente, isso aqui é a segunda lei, né? Segunda lei, lei das áreas. Isso mesmo, é o que a segunda lei fala. E o próximo item diz o seguinte: as órbitas dos planetas em torno do Sol são elípticas e o Sol ocupa um dos focos da elipse correspondente à órbita de cada planeta. Certinho também, né? Lei das órbitas. As órbitas dos planetas em torno do Sol são elípticas, sim, e o Sol ocupa um dos focos, correto. Então, nós temos só um item correto aí, certo? Provavelmente esse item seria de soma, né? Somar os valores e tudo mais. Mas, enfim, vamos para o próximo. Questão de número 6. Aqui fala da segunda lei. Segunda lei que fala da lei das áreas, né? A figura apresenta a órbita de um planeta em torno do Sol. O planeta A varre a área A no tempo TA, com velocidade média VA. O planeta B num tempo B, com velocidade média VB, sendo a área A igual à área B. Então, gente, se essa área aqui é igual a essa, isso significa dizer que ambos levam o mesmo tempo. Ou seja, vou botar aqui, ó, tempo TA é igual ao tempo TB. Vamos fazer assim, para ficar mais bonito. Colocar assim, ó, delta T A é a variação do tempo A, é igual à variação do tempo B. Então, nós sabemos que delta TA é igual a delta TB. Você concorda comigo agora que essas áreas são iguais? Entretanto, essas distâncias aqui são diferentes. Eu tenho uma distância aqui, que eu vou chamar de delta SA, e aqui eu tenho uma outra distância, fazer de azul, que eu vou chamar de delta SB. Observe o seguinte: se o tempo é igual, para percorrer essa distância aqui que é maior, esse delta SA, você concorda comigo que a velocidade de A tem que ser maior do que B? Velocidade de A maior que a velocidade de B. E aí nós podemos justificar isso de várias formas. Agora que a gente já viu a lei da gravitação universal, a proximidade entre o planeta e o Sol oferece a ele maior força. E essa força faz com que o movimento aqui seja mais rápido. Então é por isso que no periélio, a velocidade é maior do que no afélio. Portanto, nós vamos ter o seguinte: velocidade A maior do que a velocidade B, nessas duas posições, velocidade no periélio maior do que a velocidade no afélio, e o tempo, como as áreas são iguais, os tempos são iguais, então o item correto seria letra A. Beleza? Vamos lá, estamos chegando ao final, segurando a onda. O sol está se pondo. Vou aqui pausar um pouquinho, vou ligar aqui a luz. Deve estar escuro aí, vou ligar. Vamos lá, galera. Tudo bem? Estão me ouvindo? Vamos. Então, liguei a luz aqui, voltando à nossa resolução. Beleza? Voltando à nossa resolução dos exercícios. Item 7. O item 7, vamos aqui. O item 7, ele diz o seguinte. Ele fala: o nosso sistema solar é constituído por planetas classificados como internos e externos.
Os internos apresentam composição sólida, graças à presença de rochas e minerais em suas estruturas, ok? Os externos apresentam consistência gasosa, por conterem hélio e hidrogênio, e gelo, principalmente os dois últimos, tá? Assinale a única alternativa em que todos os ácidos estão corretamente classificados hoje pelos cientistas astronômicos. Gente, curiosidade. Essa composição sólida, esses planetas internos, nós temos aqui os planetas, ó, só colocar aqui. Os planetas internos. Vamos lá. Nós temos os planetas internos. São os 4 primeiros planetas. São os menores, tá? Os menores planetas. Vamos lá. Os menores planetas seria Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Então, vamos lá. Planetas internos, então vai ser Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Também conhecido como planetas rochosos. Esses são os planetas. Vou colocar aqui, vou botar só rochosos. Vou escrever mesmo. Planetas rochosos ou telurianos. Também temos essa nomenclatura, ok? E aí nós temos os planetas externos. Primeira coisa, por que nós chamamos planetas internos? Interno a quê? Então nós vamos ter ali, após Marte, vou colocar aqui, deixa eu ver se eu acho que sistema... Eu tenho essa imagem aqui muito boa. Vou botar aqui, ó. Vamos abrir aqui no livro. Eu tenho essa imagem muito boa aqui. Isso, abriu aqui, na medida. Observe só essa imagem. Observe aqui que nós vamos ter Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Mercúrio é o menor planeta mais próximo, ok? E esses 4 aqui, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são planetas rochosos, por causa da sua composição e sua proximidade ao Sol, tá? Aqui entre Marte e Júpiter, nós temos um cinturão de asteroides, certo? E nesse cinturão de asteroides, aqui inclusive Ceres está aqui, ele que vai servir para a gente definir interno e externo. Então, entre o Sol e Marte, nós vamos ter os planetas internos, certo? Após o cinturão de asteroides, que fica aqui, nós vamos ter os gigantes, certo? Ou planetas gasosos, que mais especificamente os últimos aqui também são conhecidos como planetas gelados, ok? Então, aproveitando essa explicação, vamos colocar aqui no nosso material. Nós vamos colocar aqui no nosso material planetas externos. Quem são? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Professor, e Plutão?
Gente, Plutão, ele foi rebaixado à categoria de planeta anão, ok? A última sonda que nós mandamos para lá, nós observamos que Plutão era menor do que imaginávamos. E, pelo fato dele ser menor, ele se encaixaria, seria próximo ao tamanho da Lua ali. Se eu não me engano, até um pouquinho menor. Então, ele não se encaixaria. Então, se ele fosse considerado planeta, teríamos que considerar vários outros corpos ali no nosso sistema solar como planetas também. Mais de 150 seria o caso. Então, os astrônomos, cientistas, eles decidiram então criar uma nova categoria. Então, Plutão foi rebaixado, essa categoria seria nossa série B dos planetas, né? Série A, os 8, série B, teríamos vários outros planetas, incluindo Plutão. Eles são chamados de planetas gasosos ou jovianos. Essa é uma outra nomenclatura também que podemos encontrar aí nas avaliações, beleza? Então vamos lá, vamos fazer a questão de número 7. Ele está falando dos planetas internos. Vamos lá, planeta interno, Mercúrio, certo? Vênus, Saturno não. Mercúrio, Netuno não. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, correto. Externos, Júpiter, Saturno, Urano. No item que eu coloquei aqui, o item verdadeiro tinha Plutão, tá? Mas como ele foi ditado, houve um probleminha, vamos colocar aqui como se tivesse Plutão. Pelo fato de ter Plutão, Plutão não vai ser considerado um planeta, tá? Vai ser considerado um planeta anão, é uma outra categoria. Então estaria errado por isso. E no caso aqui, letra D, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, correto? Júpiter, Saturno, Urano, Plutão. Então o item certo seria a letra D. Beleza? Vamos que vamos, reta final, tá acabando. Questão de número 8. O nosso sistema solar possui 8 planetas, que são classificados em 2 tipos, rochosos e gasosos. Assinale com R os planetas rochosos e com G os planetas gasosos. R para rochosos. Então vamos lá aqui, vou botar aqui, aumentar um pouquinho. Aqui. Vamos lá. A Terra, rochoso. Vênus, rochoso. Netuno seria gasoso. Urano, gasoso. Saturno, gasoso. Mercúrio, rochoso. Júpiter, gasoso. E Marte, rochoso. Certo? Rochoso, rochoso. Gasoso, gasoso, gasoso. Rochoso, gasoso, rochoso. Isso mesmo. Último item para irmos para casa. Vamos lá. Observe a data aqui da avaliação em que eu tirei essa questão. Ela é do ano de 2000, ok? E naquela época, Plutão estava saindo, estava sendo rebaixado. Então vamos lá. Com relação aos astros que compõem o sistema solar, as posições que eles ocupam, seus movimentos e as leis que regem esse movimento, julgam os itens como certo e errado. Os planetas do sistema solar se agrupam em 2 classes. Os terrestres, olha só, também podemos chamar de terrestres, rochosos, terrestres ou telúricos. De pequenas dimensões e elevada densidade, ok? Talvez Plutão não, tá? E os gigantes, os jupiterianos, também uma nomenclatura que nós podemos encontrar. De grandes diâmetros grande diâmetro e baixa densidade. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, olha só. Esse item estaria correto. Como ele colocou talvez Plutão, então estávamos na dúvida, mas vamos considerar ele correto. Talvez Plutão estava saindo. Item correto, mas você não considera Plutão, tá? Esse talvez era na época
Então, acho que na época esse item foi considerado correto. A lei das órbitas. Lei das órbitas, primeira lei de Kepler, que foi deduzida por Johann Kepler, tem como enunciado: os planetas descrevem órbitas elípticas ou elipses, das quais o Sol ocupa um dos focos. Corretíssimo. Perfeito. Terceiro item, Marte, planeta vermelho, um dos poucos planetas do Sistema Solar que não possuem satélites. Eita, peraí, Marte não possui satélite? Errado, gente. Marte possui 2 satélites, Phobos e Deimos, perdão. Deimos. Então o item está já por aí, já está errado, tá? Beleza? E ele fala: a camada denominada cromosfera constitui o limite do disco solar visível em luz branca, em que surgem as manchas solares. Gente, cromosfera, vamos dar uma olhada aqui no livro. Aqui, ó. Quando a gente fala do sistema solar, é importante a gente observar aqui o Sol. Aqui. E aqui nós temos essa parte mais externa chamada de cromosfera. E é aqui que nós observamos as manchas no Sol, essas manchas solares, ok? É ali na cromosfera. Então, voltando lá, a camada do Sol constitui o limite do disco solar visível em luz branca, em que surgem as manchas solares. Então, esse item está corretíssimo, ok? Beleza, galera? Finalizamos aqui a nossa aula, finalizamos a nossa gravação, ok? Temos aí 51 minutos, batendo aí nossa meta, nosso tempo. Muito obrigado aí pela sua disposição em assistir esse vídeo. Se você ficou até aqui, eu espero que você vá muito bem nessa prova. Forte abraço aí a todos e até a próxima. Tchau, tchau.